santo nome. Amém. Eu quero pedir que, se você vai ter na sua Bíblia, você vai estar aqui, que você olhe para Mateus 6, 25 e 26. Mateus capítulo 6 e o versículo 25 e 26. Tá? Mateus 6, 25 e 26, ok? Todo mundo está aí? Amém? Ou vamos lembrar do nosso pastor, misericórdia. Então ele fala aqui sobre as preocupações. Aí tu vai pensar assim, já vai falar de novo sobre dinheiro, né, André? Não vai ser isso. Então ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas, né? Aí ele diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Em outras traduções, até aí, podem sentar-se, por favor. Até aí, e outras traduções diz: vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Mas é interessante, eu queria lembrar um pouco sobre o último louvor que a gente fez sobre a essência, né? Quem é a essência? O irmão nem sabia, né, um pouco do que a gente ia falar hoje, né, mas o Espírito Santo já está direcionando, e ele me traz assim umas lembranças de como foi criado esse louvor. Muita gente não sabe. Existia um grupo e estavam apenas reunindo. E um dia eles perceberam que aquele louvor não estava de acordo com a vida deles e Deus. E eles decidiram parar. O grupo de louvor decidiu parar. E quando eles voltaram de novo, já foi trazendo essa canção maravilhosa, né? E assim somos nós. Nós temos que estar atento. Quem é a nossa essência? De quem é a nossa essência, né? Quem realmente é? Qual o motivo que nós estamos aqui, né? E hoje nós queremos pensar sobre o cuidado de Deus. Está aqui? O cuidado de Deus. Gente, quando a gente começa a ver a palavra de Deus e quando a gente começa a ver o cuidado dele na nossa vida, é uma coisa sensacional, maravilhosa, né? E é um desafio falar sobre isso. É um desafio, primeiramente para mim, mas também vai ser para você que está aí ouvindo, né? Porque quando a gente se dispõe a falar sobre esse assunto, a primeira coisa que vem são as coisas que nos levam a buscar o cuidado de Deus. Porque não é fácil. O inimigo está aí, todo o tempo, trazendo a dificuldade para a gente ter essa dependência de ser cuidado por Deus, né? Tá bom? E a gente vai fazer alguns pontos aqui, mas primeiro nós precisamos pensar e que às vezes a gente pensa assim: puxa, eu não valho nada, eu não sou nada, né? Fica lá, parece que acabado, né? Poxa, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo. Mas ele está dizendo aqui que você vale sim. Ele está dizendo que você vale mais do que esses passarinhos, né? Que eles não fazem nada, mas que Deus está cuidando, né? E outro ponto da palavra de Deus diz que não cai nada de uma árvore sem que seja com a permissão dele. Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus, né? E eu
anotei em algum lugar, mas já esqueci, mas quando vocês quiserem, pergunta para a pastora Luciana, que ela sabe, sobre as promessas de Deus para nossas vidas. São muitas, eu não estou bem certo se é a partir de 5.000 ou 4.000 e poucas promessas que Deus tem para nós, a palavra dele. Ela também vai procurar. Então Deus está dizendo que eu valho mais do que os passarinhos, né? Deus tem muitas promessas para nós, né? E para nos guardar. Deus é o nosso protetor, Ele nos guarda, né? Se você for olhar lá no Salmo 121, diz que olho para os montes e de onde virá o meu socorro? O nosso socorro, ele vem do Senhor, né? O nosso socorro vem do Senhor. Já é claro isso, já é uma promessa dele. Você está em perigo? Peça socorro para o Senhor, né? Busque o socorro do Senhor. E outro salmo que é o mais conhecido de todos, né? Qual é o salmo mais conhecido? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E o que é que o pastor faz? Ele cuida das suas ovelhas, né? Está ferida, ele vai lá, passa o remédio, né? Está precisando comer, ele vai atrás da comida, entrega. Então ele está dizendo, não se tratando apenas de animais, mas está trazendo o exemplo para nós de alguém que cuidava dos animais. Ele estava pronto para realmente até se arriscar, né? Sacrificar por aquelas ovelhas e ver elas bem. Assim como ele fez. Ele entregou o filho dele por causa de você, por causa de mim, né? Então nós podemos perceber um pouco aí do cuidado de Deus, né? E a primeira coisa que queremos olhar sobre o cuidado de Deus, primeiro ponto, é que Deus cuida de mim para que eu venha adorá-lo. Deus está cuidando de você, está cuidando de mim, para que nós venhamos a adorá-lo. Como Deus tem cuidado do povo, né? Como Deus cuida de nós. Eu queria tomar como exemplo a vida de Moisés. Moisés, ele fugiu para o deserto, depois de ter matado um israelita que estava de um egípcio que estava batendo num israelita, né? E ele matou aquele egípcio. E aí ele fugiu para o deserto, tá? E quando ele estava lá no deserto, apareceu uma sarça, um fogo, né? Que parece que não se consumia. E do meio desse fogo era Deus falando com ele e dizendo que ele deveria voltar para o Egito e falar com o faraó. E ele disse, mas como eu vou lá falar com o faraó? Eu não sei nem falar. Como é, Senhor, que eu vou lá para tirar o povo, né? E aí ele vai dando um monte de desculpa, e Deus vai dizendo que não aceita aquela desculpa. Meu irmão, se já escolheu ele, era ele. Então Moisés foi para o deserto até fugido, né? Eu acho interessante essa questão do deserto, né? Porque eu já há muitos anos venho no Evangelho e muitos dizem que deserto é a escola do Senhor, né? O Moisés ele tinha pouca idade ainda. Depois que ele foi para o deserto e voltou, eu creio que ele tinha 80 anos, né? E ele tinha que tirar o povo para ir para o deserto. Então era um homem que já entendia de deserto, né? Deus já estava forjando ele, preparando ele para ir para o deserto, né? Então, se Deus está colocando você no deserto hoje, se você está no deserto, é porque Ele está preparando você para coisas grandes, né? Entenda isso, né? Ele está preparando você
como estava preparando Moisés para coisas muito grandes para Deus, né? Aí, ele vai lá e ele pergunta para Deus: mas o que é que eu vou falar para esse faraó? O que é que eu vou falar para faraó? Né? Quem me enviou? Aí, primeiramente, ele diz: foi o eu sou. Quem me enviou foi eu sou. E o que é que eu vou dizer para ele, para tirar o povo? Né? O que é que ele tinha que falar para o povo, para Faraó? Que tinha que libertar o povo, para o povo ir para o deserto e adorá-lo. Né? Então, às vezes, a gente pensa, e ele foi lá e falou com o Faraó. E Faraó queria negociar com Deus. Né? Ele queria negociar com Deus. Não, você leva uma parte e deixa a outra parte aqui. A gente vê que o povo de Deus, como foi até cantado um pouco aqui, a gente tem cantado que o povo de Deus não é um povo que deve ser escravizado, um povo preso. Ele é um povo liberto, é um povo que tem liberdade. E a palavra de Deus diz, né, em João 8,32, que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Né? Nós não ficamos mais, não somos mais presos a nada, principalmente com o pecado. Né? E aí ele foi lá falar com o faraó. Né? E o faraó queria que uma parte fosse e uma parte ficasse lá. Não, vai todo mundo. Até que eles conseguiram sair. Eles saíram e foram para o deserto, e qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá? Ergueram um altar e adoraram o Senhor. Né? Então, liberdade, ela nos traz alegria. Liberdade de adorar o Senhor. Né? Eu digo graças a Deus por estar aqui, porque eu já estive em algum lugar que eu não podia expressar a minha liberdade como a gente pode expressar aqui. Né? Então, ok, então ele foi. Moisés então foi falar com o faraó e o povo saiu do Egito. E a primeira coisa que fizeram, ergueram um altar ao Senhor e se alegraram. Dançaram, cantaram na presença do Senhor. Então, voltando, tem uma pergunta que eu queria fazer antes, que diz: como é que Ele cuida de nós hoje? Como é que Ele cuida de você hoje? Como cuidou naquela época, né? E foram para o deserto. O que aconteceu lá? Não faltava nada para eles. Não é que muita gente às vezes quer ter uma vida assim? Não precisavam fazer nada. A comida estava lá, o café estava lá, as roupas não estragavam, né? Não precisava de produto, né, pastor, para passar no cabelo, para pintar de branco, né? Não precisavam de nada. Deus estava cuidando deles naquele lugar. Deus cuidou deles. E como Deus, voltando à pergunta, como Deus está cuidando de nós hoje? Como é que Ele cuida? Como é que Ele tem cuidado de você? Queria pensar um pouco assim na minha vida, talvez você vai pensar um pouco na sua. Quem aqui já teve acidente? Já teve que até que parar em hospital, já teve alguns problemas assim? Ninguém. Olha. Pois é. Olha aí. Um tempo desse eu tive um acidente aqui na Almirante Barroso. Eu bati num ônibus. Eu ando de bicicleta. Eu gosto. Me faz bem fisicamente. Até também financeiramente. E eu estava na ciclovia. Fui atravessar e pegar a minha faixa. Que dali da Tavares Baixo para cá, ela já não tem mais. E eu bati no ônibus do BRT. Né?
E eu não sei como é que foi aquilo. Porque quando eu por um momento, eu fiquei assim, muito tonto, né? E eu percebi que a bicicleta estava lá, estava para cá, e eu estava para lá. Eu não sei como foi aquilo. Mas foi incrível depois. Assim que aconteceu o acidente, chegou 2 carros da polícia na hora, questão de acho que minutos. E eles me atenderam, perguntaram: "Tá tudo bem?" Não, tá tudo bem, eu consigo ficar sentado aqui. E a bicicleta estava lá, quebrada um pouco. E eles, na mesma hora, chamaram o 92. Tinha uma senhora policial, são bem mais sensíveis, né? Ela disse: "Onde o senhor mora?" "Não, só está eu na rua, o povo está todo para trabalho, né?" Ela disse: "Olha, avise sua esposa, tudo bem. Nós vamos guardar sua bicicleta. E depois que você voltar do hospital, a gente vai entregar na sua casa." Foi assim, incrível. Quando o 92 chegou, eles disseram: "Não, nós vamos levar você, a gente já conhece o metropolitano, nós vamos levar você para lá, você vai ser bem atendido e tudo." Incrível. A mesma hora, rapaz, foi uma coisa assim que... incrível cuidado. Eu realmente atribuí a Deus todo esse cuidado. E até o acidente, porque não era realmente para estar nem contando mais história aqui, do jeito que foi. Tá? Então esse é um exemplo assim de cuidado de Deus na minha vida. Tem muitos outros, né? E às vezes a gente está sendo cuidado por Deus, e muitas das vezes a gente nem percebe. A gente nem para pensar de uma vida tão agitada às vezes que a gente leva. Mas um momento desse, que às vezes Deus até para a gente, aí muita coisa dessa vem na mente, né? Mas quando você estiver cansado, sente na sala da sua casa, no sofá, e para um pouco. E olhe só para aquele lugar ali. E pense: poxa, eu não tinha isso, agora eu tenho. Eu não tinha aquilo, agora eu tenho. Né? E a gente não para. Parece que são coisas mínimas, mas é Deus que está cuidando, Deus que está provendo. Né? Deus que está cuidando. Pense na sua vida, quando daqui para trás, há 15, há 20 anos atrás, quem era você? O que é que você tinha? Talvez alguém não tinha nem família, não tinha um filho, mas hoje tem. Hoje tem. Quem tem dado isso a você? Quem tem dado? Hoje, um dia desses, a gente foi comemorar o aniversário era 45, agora tem 55, de um pastor, e foi mencionado bastante sobre isso, né? Hoje ele tem uma filha que, aos olhos humanos, os médicos diziam que não podia, mas Deus deu a essa família. Foi Deus cuidando. E ele diz que tudo que você faz é para a glória de Deus. Isaías 63:14 diz que tudo está ordenado para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado. E ele está falando aqui, nesse versículo, já no final da carta de Isaías. E muitas das vezes o povo não foi fiel com Deus, mas mesmo assim Deus estava sempre com esse povo. Ele diz que, como gado que desce ao vale para repousar, o Espírito lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires o nome glorioso.
Só tem uma coisa que Deus quer de nós. Deus não quer aquilo que você tem na área material. Algumas pessoas pensam que são importantes para Deus porque podem dar um dízimo, uma oferta lá em cima, né? Não, meu dízimo é alto. Ou alguém que pode pensar que é importante para Deus porque canta bem, né? Porque toca bem. Não. E não é isso. Nós somos importantes para Deus com aquilo que Ele nos dá e o que é que nós estamos fazendo com isso, em benefício de Deus. E o que é que Ele quer que a gente faça? Que venhamos a adorá-lo. Que a nossa vida seja uma vida de adoração a Deus. Não é só porque nós estamos aqui cantando. Isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Mas não é isso. A nossa vida de adoração deve ser lá fora. Né? Deve ser naquilo que nós estamos fazendo para glorificar o nome de Deus. Né? Ele é mais importante. Né? Então, só isso que Deus quer de nós. A nossa adoração a Ele. Segundo ponto, porque Deus está cuidando de nós, porque temos uma aliança com Ele, e Ele tem uma aliança conosco. Deus, a gente vai olhar na palavra dele, que Ele trabalha através de aliança. Deus fez aliança com Abraão, né, com o povo que Ele tirou do Egito. E é interessante uma aliança também que eu gosto de lembrar, é de Davi e Jonatas. Né? Eles fizeram uma aliança, né, até assim de fidelidade um com o outro. Né? E o Jonatas morreu. E só eles dois sabiam dessa aliança. Né? E Davi não tinha, porque até cumpria a parte dele, mas ele cumpriu. A aliança era de cuidar do filho de Jonatas. Né? E ele depois foi buscar esse filho para estar na mesa dele, na mesa do rei. Né? E na cultura dos reis, que muitas das vezes era tipo assim, tirado à força em guerra, aquele novo rei eliminava toda aquela família. Né? Mas ele não fez isso. Né? Aquele novo rei achava que aquela família era inimiga. A mesma coisa nós éramos inimigos de Deus, nós conspirávamos contra Deus, mas Ele nos faz hoje sentar à sua mesa. Né? Hoje Ele nos faz estar nesse banquete, né, de comunhão com Ele. Então isso é maravilhoso, por causa dessa aliança. E diz que Deus é fiel, Deus não esqueceu. Deus, às vezes a gente pensa que nós somos, como a gente começou aqui pelos passarinhos, né? Que nós valemos mais do que os passarinhos, que está dizendo, né? Não se preocupe, porque você vale mais que os passarinhos. E às vezes a gente pensa realmente que a gente não vale nada, que nós não somos nada. Mas é certo que Deus tem uma aliança contigo, comigo, e Ele não esqueceu de você. Deus não se esquece de você. Às vezes parece que nós estamos, né, sozinhos e que nada está acontecendo. Quando José estava preso, Deus usou ele para desvendar alguns sonhos. E ele desvendou o sonho lá do padeiro e do copeiro.
né? Um, infelizmente, foi morto e o outro voltou a fazer o seu trabalho. Mas quando ele falou com o copeiro, ele disse: quando você estiver lá com o rei, lá com o faraó, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Você sabe quanto tempo levou isso para ele lembrar de José? No dia que ele saiu, voltou para o trabalho dele, quanto tempo levou? 2 anos. 2 anos. Mas um dia ele lembrou: puxa, lá na prisão uma pessoa desvendou meu sonho. Aí foi chamado para lá. Tá? Então esse é o exemplo de que Deus não se esquece de nenhum dos deles. Deus não esquece de você. Deus sabe. Agora, uma coisa que também eu queria mencionar aqui: Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é sábio no que ele faz, em tudo que ele faz. Você, por exemplo, você sabe fazer tudo? Né? Cada pessoa aqui, né, tem um grupo que sabe fazer algumas coisas, né? Mas você não sabe fazer tudo. Agora imagina se você soubesse fazer tudo. Como seria? Você não sabe, por exemplo, essa semana eu fiquei acho que uma semana quase sem internet no meu celular. E eu acho que eu mexi com alguma coisa lá, saiu, depois eu consegui botar de novo, tentar botar a internet. Mas eu cheguei num trabalho e um rapaz lá ajeitou para mim. Né? Fiquei tão feliz, certo, conseguiste. Então Deus nos fez para ser dependente. Deus, ele nos fez para ser dependente. Né? E às vezes o cuidado dele vem através de outras pessoas. O cuidado de Deus para nós, ele vem através de outras pessoas. Né? Por exemplo, hoje, aqui na nossa congregação, parece que tem alguns meninos que chegam para cá para aprender um instrumento e de repente eles aprendem rapidinho. A gente já vê, uma pessoa no teclado, foi primeiro a Jamilá, depois ela ensinou outro, aí veio o pessoal da bateria. Né? Parece que está sendo assim, graças a Deus, a gente ter esses meninos, né, que estão assim, se destacando. Outros estão vindo para cá para cantar, para adorar. Né? Coisas que não é o pastor que tem que fazer tudo. Ele tenta, né, com as 3 músicas dele aí. 4. A gente até já conhece, né? Mas não é. Mas não é o que Deus colocou para ele saber fazer. Mas Deus está colocando outros. Deus está colocando outros aqui. E o mais interessante, gente, sobre essa colocação desses garotos e as meninas mais jovens, é trazendo essa alegria para nós. Mas a alegria maior é para os seus pais. Imagina a alegria dos pais desses aí, poder ver que seus filhos estão juntos, né, no trabalho de Deus. Né? Imagina, eles não demonstram talvez, mas olha só o coração, né, quando nossos filhos estão envolvidos na obra do Senhor, envolvidos da coisa mais importante na nossa vida, que é a obra de Deus. Você pode ter certeza, porque tudo que você faz fora disso aqui vai acabar, vai passar. Mas o que você faz para a obra de Deus não passa. Aquela pessoa que Deus usou para tocar aqui na bateria, gente, que coisa legal, né? A pessoa vai levar para a vida, né? E vai ser muito grato para o resto da vida sobre isso.
né? E mais tarde, né, além das músicas que estão aprendendo, estão tocando, eles estão sendo discipulados também, né? Estão sendo orientados, direcionados por Deus. Tem seus discipuladores, estão nos grupos familiares, né? Então Deus, Ele é tão sábio que Ele nos fez com dependência um dos outros, para dependermos um dos outros, mas principalmente com dependência dele mesmo. Nós dependemos de Deus. Hoje, que a gente entende, que a gente conhece mais esse Deus, não é mais possível viver sem Ele. Não conseguimos mais viver sem Ele. Então, a aliança de Deus, ela se estende a nossos filhos. Então, essa aliança que nós temos com Deus, ela se estende, a gente vê esse cuidado que Ele se estende aos nossos filhos, Ele se estende aos nossos amigos. Essa aliança que Deus tem conosco, que nós temos com Deus, ela se estende aos nossos vizinhos, né? Aos nossos amigos que ainda não são de Jesus. Você, entre seus amigos, entre seus vizinhos, você é um atraente ou você é um repelente? Ih, lá vem aquele chato. É assim que eles veem você? A palavra de Deus, Jesus disse que nós somos sal. Agora, se o sal ficar insípido, ele não serve para nada. Você gosta de uma comida sem sal? Quanto custa 1 quilo de sal? É muito barato. Mas sem ele na comida, a comida não é boa. Não é verdade? Ih, rapaz, às vezes não dá para negar, né? Está sem sal. Ou se você colocar muito, ele já vai prejudicar a nossa saúde. Não é verdade? Então ele tem que ser um gosto moderado. Você não pode ser nem tão chato, né? E também não tão insosso. Mas Jesus está dizendo que nós precisávamos ser sal, ser alegre, ser feliz, né? Então vamos pensar sobre isso. Você e eu, nós somos sal para esse mundo, né? Nós somos representantes de Jesus, né? Nós não somos qualquer coisa. Você não é qualquer coisa, né? Bem, nós estamos já caminhando para o terceiro ponto. Deixa só ver aqui quais foram as coisas. Então é isso. Deus nos fez com dependência dele, né? O terceiro ponto é que nós precisamos reconhecer que dependemos O terceiro ponto é o seguinte, só temos que confiar. Para nós termos o cuidado de Deus, nós só temos que confiar. Só temos que confiar. Precisamos reconhecer que dependemos de Deus em tudo. Só temos que confiar. Eu queria antes da gente entrar em mais um assunto aqui, eu queria ler com vocês Jeremias 29, Jeremias capítulo 29. São dois textos que a gente vai olhar aí. Interessante que Deus está nos falando. Jeremias 29, e versículo de 10 a 15.
Jeremias 29, 10 a 15. Assim diz o Senhor, né? Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu o ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração, né? E serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares, para que onde os dispusei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar onde os mandei para o exílio. Amém? E também Isaías 55, 5 e 9. Isaías 55, 5 e 9. Ele está dizendo aí, tá? Sobre esse cuidado que ele tem por você. Isaías 55, 5 a 9. Né? Ele diz assim: eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, né? E virá correndo para junto de você por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busca o Senhor enquanto ele pode ser achado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e converte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, né? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Eu queria lembrar. Então, só temos que confiar. Eu queria lembrar uma situação, pelo menos duas situações que eu queria contar um pouco aqui, porque é interessante a gente poder contar um pouco do que a gente está vendo no povo de Deus, tá? E como Deus está cuidando dos seus filhos aqui nesse lugar. Eu sei que a irmã Enesila, ela não está aí, né? Ela está por aí? Não, né? Não está. E ela não está porque ela está cuidando da saúde, né? E um dia eu fui com a minha esposa lá na casa dela, né? E eu creio que algumas pessoas também aqui já foram. E praticamente quem sai melhor de lá somos nós, né? Nós é que somos contagiados pela confiança desta mulher em dizer que Deus está cuidando dela, né? Mesmo diante de todas as dificuldades de saúde que ela está passando. E a gente pensa que somos nós que vamos lá levar uma palavra, que vai levar alguma coisa, mas não. Nós saímos de lá mais ainda alegre, confiando em Deus, né? E a outra situação que eu vou contar de novo aqui, desse aniversário desse homem, agora com 55 anos,
Porque um ano para ele é 10 anos, né? Para nós é um ano e ano, né? Para ele é 10 anos, aí ele faz aniversário. Agora ele tem 55, antes ele tinha 45. E eu fiquei assim, vendo, né, o cuidado de Deus, que muitas das vezes Deus já está cuidando da gente até antes da gente vir para Ele, né? E esse camarada, ele foi esse homem, ele foi soldado. E diz que ele fez tudo, né, muita coisa, mas principalmente descer de paraquedas no avião, né? E ele disse que um dia ele estava bem, e ele até ganhava bem, financeiramente era bem recompensado. E um amigo dele também, que servia, que só não lembro bem se ele ia casar ou já estava casado e precisava ganhar também melhor para cuidar da família. E esse soldado, ele decidiu dar a vaga dele para essa pessoa, para voar, para fazer esses voos, para ganhar mais dinheiro, para cuidar melhor da família. Só que um dia, o nosso soldado estava na casa dele e passou na televisão que aquele avião caiu e que aquele soldado, infelizmente, morreu, né? E mesmo quando esse soldado morreu, ele ainda foi uma pessoa que ajudou a cuidar de muitos outros, né? Mas infelizmente ele morreu. E aí a gente percebe, né, o cuidado de Deus. E Deus já estava cuidando, já tinha planos para essa pessoa desde essa época, né? E muitas vezes esse nosso soldado, hoje soldado de Jesus, ele disse que muitas outras coisas que ele fez assim quando ele ainda não conhecia o Senhor, era para ele nem estar mais por aqui. O que ele gostava muito era de decidir logo aqui na bala. Na bala, né? Então a gente percebe, assim, no caso da nossa irmã Nesila, que é o corpo que está doente. É o corpo, mas o espírito, não. O espírito não, né? O Senhor está cuidando do melhor, que é o espírito, né? O espírito não está abatido, pelo contrário, a gente percebe que está mais confiante ainda no Senhor, independente do que vai acontecer. Independente do que vai acontecer. Assim, outro foi o nosso irmão lá, o Dijan, que foi dormir lá na UTI alguns dias, né? E ele estava lá, na oficina do Senhor. Ele estava lá na oficina do Senhor. O Senhor estava cuidando dele, né? Então, graças a Deus. Depender de Deus, né? Precisamos depender de Deus. Só temos que confiar, né? Então, se você já entregou o controle da sua vida ao Senhor Jesus, né, pode estar certo que Ele sabe o que está fazendo com ela. Você pode estar certo que Ele sabe o que está fazendo com a sua vida. Mesmo quando você pensa que tudo parou, Ele continua agindo, além e acima das circunstâncias. Você já andou de avião? Muitos aqui já andaram de avião. Então, vez ou outra, o que acontece na viagem do avião? Tem turbulências, né? Passa por turbulências, né? E o seu comportamento deve ser o mesmo que dentro de um avião. Você tem que seguir as instruções de quem? Do piloto. Quando está ele vai dizer algumas coisas, olha, faça assim, assim, assim. A mesma coisa, a nossa vida às vezes, né, ela passa por algumas turbulências, e nós precisamos confiar no piloto,
das nossas vidas, que é o Senhor, né? O piloto, naquele momento, é a autoridade maior. Nós temos que seguir as instruções dele, para que a gente não venha a ter pânico. As ordens vêm da cabine, a autoridade maior do piloto. Nosso dever é apenas esperar e confiar que chegaremos ao lugar certo. É assim um avião. Você está dentro e você sabe que precisa chegar em algum lugar. Então fique certo que Deus está conduzindo você para o lugar certo, se você está confiando nele. Como disse um homem chamado Joel Taylor, o tempo de Deus não faz sentido até que você olhe para trás para ver, né, que as montanhas foram escaladas e os desfiladeiros, né, foram cruzados sem força própria, praticamente sem a sua força, sem a minha força, que não é nenhuma. A força maior, ela vem de Deus, né? Como nós já mencionamos aqui, que um homem que tinha os cabelos grandes, um dia descobriram qual era o segredo do cabelo dele, Sansão. E aí cortaram, ele não tinha mais força. Mas essa força vinha do cabelo dele? A força não vinha do cabelo dele, mas ele precisava obedecer a algumas coisas de Deus. A força vinha de Deus, como voltou a ter novamente, quando ele se arrependeu, orou, e Deus deu de volta a força para ele. Para quê? Para que aquele povo conhecesse quem era Deus. Para que o povo soubesse quem era o Deus que ele servia. A sua força, a minha força está em Deus. Não para você sair por aí achando que você é o cara, mas para mostrar quem é esse Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós estamos servindo? É um Deus que tem um cuidado especial. Aí, ele, assim como Deus afirmou aos israelitas, no texto que a gente acabou de ler, de Jeremias e de Isaías, Deus também conduz os seus filhos, né, agora, né? Deus também conduz os seus filhos agora, já enxergando o futuro que quer nos dar. Deus também conduz o seu povo, Deus está conduzindo você agora, já enxergando um futuro para você, um futuro que Ele quer lhe dar, né? Amém? Assim, quem vive com Ele pode desfrutar da viagem na certeza de que está em mãos seguras. Você pode desfrutar da certeza que você está fazendo uma viagem com Deus e que Ele é o piloto, que Ele é a segurança para você, Ele é a segurança para nós. Os planos do Senhor são sempre perfeitos. Ele jamais perde o controle. A gente tem visto aí um mundo descontrolado, mas Deus não está perdendo o controle de nada. Todas as coisas estão sob o seu controle. Só temos que fazer uma coisa. Você e eu, nós só temos que fazer uma coisa. Desculpa, já estamos terminando. Você e eu, nós só temos que fazer uma coisa. O que é? Confiar. Confiar em Deus. Confiar no seu cuidado. Amém? Então pense um pouco, né? O que é que eu estou precisando confiar? O que é que você está precisando confiar em Deus? Pode ficar tranquilo, porque Ele está cuidando de você.
Amém? Baixe sua cabeça, fica aí mesmo no seu lugar, onde você está, e vamos